No século XVIII, ocorre a Revolução Industrial, período onde ocorrem as transições e introdução dos novos processos de manufatura. E foi no ano de 1860 que a ideia de construir uma máquina que utilizasse o benzeno como combustível começa a se desenvolver. E somente após 6 anos, em 1866, a ideia pôde ser concretizada por um alemão chamado Nikolaus August Otto. É sobre essa magnífica história que vamos falar no vídeo de hoje. O prezado amigo já sabe, se curtir esse vídeo não esqueça de dar seu like, compartilhe com seus amigos e se não for inscrito em nosso canal, se inscreva. O motor a combustão interna é uma máquina capaz de transformar energia térmica em energia mecânica a partir da explosão de uma mistura de ar combustível. Tal explosão movimenta um pistão acoplado a um sistema que transforma o movimento linear em um movimento de rotação. Essa tecnologia é amplamente utilizada na atualidade e permite a otimização de processos, facilitando significativamente a vida do ser humano. O motor de ciclo Otto foi uma grande inovação na época, pois permitiu que os automóveis fossem mais eficientes e econômicos do que os motores a vapor e elétricos que eram utilizados na época. Ao longo dos anos, o motor de ciclo Otto foi evoluindo e se tornando cada vez mais sofisticado. No início do século XX, os motores de ciclo Otto eram movidos a gasolina e tinham uma capacidade cúbica relativamente pequena, cerca de 1 litro. Com o tempo, os motores foram ficando maiores e mais potentes, permitindo que os automóveis se tornassem mais velozes e capazes de transportar mais passageiros e cargas. Existe certa variação estrutural entre diferentes motores a combustão existentes na atualidade. Entretanto, há componentes que fazem parte da grande maioria das máquinas do tipo. A seguir estão listados alguns desses componentes. O bloco é a base do motor. Abriga as câmaras de combustão e os dutos de arrefecimento. O cabeçote fica na parte superior do bloco, comporta as válvulas de admissão e exaustão, o eixo comando de válvulas e a vela de ignição. O cárter fica na parte inferior do bloco e é um reservatório de óleo, usado para lubrificar o motor e as partes móveis dele. O conjunto pistão e biela são componentes responsáveis por comprimir o ar e gerar movimento linear a partir da explosão. O virabrequim é responsável por transformar o movimento linear do conjunto pistão e biela em movimento de rotação. O eixo comando de válvulas abre e fecha as válvulas de admissão e exaustão, de acordo com os tempos do motor. Para que os motores funcionem de forma satisfatória, é preciso que seus componentes sejam montados com extrema precisão, sem a presença de grandes folgas ou desalinhamentos. Cada elemento é crucial para o bom funcionamento do motor como um todo. Os motores de ciclo Otto são os mais utilizados pelos automóveis e se dividem em 4 etapas. A admissão. Com a válvula de admissão aberta, o pistão desce enchendo a câmara de ar, misturando com combustível no duto de admissão, até chegar no ponto morto inferior. Compressão. Depois de estar com a câmara cheia e com a válvula fechada, o pistão sobe até o ponto morto superior, pressionando a mistura contra o cabeçote. Combustão. Uma centelha produzida pelo componente conhecido como vela é gerado dentro do cilindro, fazendo com que a mistura altamente inflamável exploda, deslocando o pistão linearmente para baixo, o que faz o virabrequim rotacionar. Exaustão. Após a combustão, a válvula de exaustão se abre e o pistão sobe novamente, expelindo os gases produzidos pela queima de combustível. Feito isso, a válvula de admissão se abre e o ciclo recomeça. O motor a diesel é bastante parecido com o de ciclo Otto, oferece maior torque e eficiência energética para o motor, embora seja mais poluente. É mais utilizado em máquinas que exigem grande esforço, como as que atuam na área agrícola e florestal.
Ele se diferencia do ciclo Otto nos seguintes aspectos. Durante a admissão, entra somente ar na câmara de combustão. A combustão da mistura não se inicia a partir da centelha, mas sim pela injeção direta de combustível na câmara, entrando em contato com o ar comprimido e dando início à queima. Nesse tipo de motor, o ar fica mais comprimido do que no ciclo Otto, o que aumenta sua temperatura e torna mais fácil a combustão. Outras diferenças entre esses tipos de ciclo é o fato dos motores a diesel não possuírem um controle de fluxo de ar, borboleta, não possuírem vela, utilizarem um combustível diferente e geralmente estarem associados a uma turbina. Mesmo depois de mais de um século de seu advento, os motores a combustão fazem parte do cotidiano da maioria das pessoas, desde automóveis, geradores ou até mesmo grandes máquinas, como aeronaves e navios, utilizam essa tecnologia para sua movimentação. Nos automóveis, com relação à sua concepção, os motores de carro podem ser divididos em 4. Essa classificação diz respeito ao posicionamento dos cilindros do motor. São eles motor vertical, motor em V, motor em W e motor boxer. Os motores em linha, sobretudo os de 4 cilindros, são os mais comuns de se verem hoje em dia. São os mais aplicados porque são mais econômicos, têm uma concepção mais robusta, são mais eficientes. Os motores V8 geralmente são associados aos carros americanos, dos anos 50 até os anos 80. São motores robustos e potentes, mas não são tão eficientes economicamente. Os motores em W são menos comuns de serem vistos em utilização. Geralmente são utilizados em super esportivos ou em carros de luxo. Já o motor do tipo Boxer era um dos mais comuns de serem vistos até os anos 80, sobretudo porque vinham nos Fuscas e também nos Porsches. Já o motor a 2 tempos, a despeito da sua qualidade, caiu em desuso devido ao barulho que ele emite e à forte poluição gerada, uma vez que o óleo é colocado junto à gasolina. Atualmente, as grandes empresas automobilísticas estão migrando aos poucos para os carros elétricos. É interessante observar as alternativas de cada um dos grandes grupos automobilísticos mundiais em relação às estratégias para a migração dos motores a combustão interna para os elétricos. O próprio termo eletrificado leva a diferentes interpretações. Por exemplo, a Associação Brasileira de Veículo Elétrico, ABVE, inclui híbridos não plugáveis, como Corolla e outros, entre os elétricos, o que de fato não é, pois o MCI tem papel preponderante. Já híbridos plugáveis permitem alcance em torno de 50 km, em modo puramente elétrico. Esta solução considera-se como transição e há incertezas sobre quanto tempo vai durar. É isso aí, pessoal. Esperamos que vocês tenham gostado desse novo tipo de vídeo. Se vocês acharam legal, não esqueçam de deixar sua opinião nos comentários para que a gente possa estar fazendo mais vídeos nesse sentido. E até a próxima, pessoal!